Bom dia, professor Evaldo. Oi, minha amiga, bom dia, olá, olá a todos, bom dia a todos que estão aqui já na sala, tudo bem, Carmen? Tudo ótimo. Que alegria tê-lo aqui numa live no perfil Defect. Um prazer. Ficamos muito felizes com a sua presença, com a sua disponibilidade em estar falando conosco hoje, né? Nós temos aqui geralmente uma audiência muito qualificada. As pessoas adoram as lives aqui de quinta-feira às 11 e estavam ansiosas pela sua presença, né? Nós inicialmente tínhamos marcado uma data, infelizmente não foi possível, mas honramos com compromisso, né, professor? É De estar aqui verdade, minha presente amiga. hoje. Finalmente, né? Graças a Deus foi possível. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme poder utilizar as redes sociais. Eu tenho sempre defendido isso. As redes sociais são um instrumento muito valioso de disseminação de conteúdo, né? Um conteúdo que vale realmente a pena, conteúdo é, que é refletido, que gera reflexão, que gera pensamento para quem assiste. Esse tem sido o meu objetivo, aliás, né? Embora eu tenha, e eu confesso isso para todos vocês, eu tenho uma resistência muito grande de fazer vídeos, enfim, de publicar nas redes sociais, mas eu comecei a perceber, Carmen, que a rede social ela acaba sendo uma ferramenta muito valiosa, muito importante. Eu tenho recebido muitos feedbacks bacanas assim, do pessoal que fala, Evaldo, você fez um vídeo explicando um tema que eu realmente ficava perdido, e a linguagem foi uma linguagem simples, muito obrigado, e isso me fortalece, né? Acaba me motivando, me incentivando para continuar esse trabalho. Então, eu queria saudar aí todos os meus seguidores, aqueles que ainda não são meus seguidores, passem a ser. Por favor, né, eu tenho feito alguns vídeos para tentar ajudá-los. O objetivo é esse mesmo. Maravilha, professor Evaldo, sem dúvida, né? Nós da Effect aqui também entendemos nesse sentido, de que a rede social, na verdade, é um instrumento, né, de disseminação de conhecimento. E todas as quintas-feiras nós estamos aqui no mesmo horário, sempre com um professor especialista, né, convidado para falar sobre algum tema relevante na seara de licitações e contratos. Mas antes de começar a nossa live, professor, eu gostaria de já apresentá-lo, né, para as pessoas que estão entrando. O professor Evaldo, ele é pregoeiro, leiloeiro, membro da Comissão de Licitações do Tribunal de Contas da União, auditor fiscal de controle externo e ex-diretor de licitações do TCU. Então, sem dúvida, professor Evaldo, essa live será de extrema valia para todos que estiverem aqui presentes, tanto da administração pública como também das empresas licitantes, né, que precisam ter informação para poder conduzir aí os procedimentos licitatórios. E para começar, professor, vamos então falar desse tema de pregão eletrônico, que é um assunto assim palpitante, né? Na semana passada nós conversamos um pouco com o professor Vitor Amorim. A live, inclusive, está gravada aqui no perfil da Effect, para quem não assistiu. E hoje, diante da relevância, né, do tema de pregão eletrônico, vamos continuar falando sobre esse assunto, né? E para começar, professor, nós sabemos que o pregão ele é uma modalidade que todos já conhecem, é bastante utilizada, mas veio presente no rol de modalidades da nova lei de licitações, né? Trazendo uma ênfase maior a essa modalidade. O professor, podia expor um pouco a sua visão e essa tendência de utilização do pregão na nova lei de licitações? Carmen, eu não tenho dúvida nenhuma de que o pregão assumirá um papel, assim como já vem assumindo no âmbito federal principalmente, um papel de protagonismo no âmbito da Lei 14.133. Isso fica evidente, fica claro na leitura da nova Lei de Licitações e Contratos. Nós temos uma modelagem adotada pela Lei 14.133 que é oposta, que é totalmente diferente daquela adotada pela Lei 8.666, em que as modalidades de licitação lá na 8.666 eram modalidades estáticas. Enquanto que na nova lei de licitações nós temos um dinamismo, uma flexibilização na composição, na estruturação, no ajuste, na configuração dessas modalidades de licitação. E das 5 modalidades, eu só vou citar isso para aqueles que talvez não estejam acompanhando de perto a nova lei de licitações, nós temos apenas 5 modalidades descritas lá no artigo 28 da Lei 14.133, sendo que o pregão e a concorrência são as modalidades cabíveis para a contratação de bens, serviços e obras e de modo geral, e aí a gente tem o concurso e o leilão, o concurso para escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, e o leilão para venda de bens móveis e imóveis, e a novidade ficou por conta do diálogo competitivo. Ou seja, por que eu estou descrevendo isso, nessas 5, citando essas 5 modalidades de licitação? É só para tentar convencê-lo de que o pregão,
ele, para bens e serviços comuns, e aí é um outro ponto que eu gostaria de aproveitar e dizer, que a noção, essa percepção do que seria um bem ou serviço comum também é dinâmica, não é estática, vem crescendo, vem se ampliando ao longo do tempo. Quando a gente faz um estudo da jurisprudência do Tribunal de Contas da União em meados de 2003, 2004, a gente percebe claramente que naquela época o tribunal sequer cogitava de se aplicar o pregão para licitação de serviço de engenharia, por exemplo. E em 2010 o tribunal chegou a súmula 257, dizendo que o pregão é cabível para a licitação de serviços comuns de engenharia, de modo que você consegue perceber claramente essa evolução, essa ampliação daquilo que se considera bem o serviço comum. Se nós considerarmos que boa parte dos objetos licitados pela administração pública hoje, portanto, se enquadram nesse conceito de bem ou serviço comum, é muito provável, é praticamente certo, de que na nova lei de licitações, com o abandono, com a supressão das modalidades convite, tomada de preço e RDC, é certo que o pregão assumirá esse espaço deixado por essas outras modalidades. E considerando essas 5 modalidades que existem lá na nova lei, a gente sabe que o diálogo competitivo ele é reservado para situações complexas, para inovações técnicas ou tecnológicas, ou adaptações de soluções já existentes. O concurso é só para a escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, o leilão é para a venda de bens móveis e imóveis, e a concorrência, entre a concorrência e o pregão, e é importante que vocês saibam disso, entre a concorrência e o pregão, que seguem exatamente o mesmo rito procedimental, né? Um rito procedimental muito parecido com o rito que a gente observa e que obedece hoje para o pregão da Lei 10.520. Muitos doutrinadores, inclusive, vêm defendendo que o legislador sequer precisaria ter distinguido, ter separado essas duas modalidades, porque já que elas seguem o mesmo procedimento e como elas possuem a possibilidade de customização, de configuração, o agente público, o responsável, o dirigente da administração poderá configurar a licitação. Na prática, o que eu estou querendo dizer é que o pregão corresponderá certamente a muito mais do que 90% das nossas licitações, já que boa parte dos objetos que nós licitamos são enquadrados no conceito de bem ou de serviço comum. Disso eu não tenho praticamente nenhuma dúvida, e é por isso que eu tenho defendido e comentado, né, disseminado aí junto aos meus amigos, meus alunos, de que o pregão ele terá uma importância ainda maior do que ele já vem tendo hoje no âmbito da 10.520. Com certeza, professor Evaldo, sem sombra de dúvidas. Inclusive, lembrei agora do professor Rafael Sérgio Oliveira, ele menciona que a concorrência foi apregoada, né? Pelo fato de ter o mesmo rito procedimental. E essa similaridade, né, de procedimentos realmente poderia ser somente o pregão, por exemplo, né? Mas, de fato, a opção da nova lei foi trazer, então, separadamente, né, concorrência e pregão. E já falando sobre procedimento, professor Evaldo, porque pregão eletrônico tem muito assunto para a gente falar, né? Inclusive, vocês que estão entrando agora, se tiverem alguma dúvida sobre esse tema de pregão eletrônico, notadamente na nova lei de licitações, pode colocar aqui que a gente está acompanhando e também para facilitar a nossa interação e debate na live de hoje. A nossa live de hoje é justamente para isso, né, professor Evaldo? Então, tratando do aspecto procedimental do pregão na nova lei, você entende que houve, no início da sua fala, o professor comentou que existe uma similaridade com o decreto, com a lei 10.520 e com o decreto 10.024, né? Mas a nível procedimental, como que fica então o pregão na nova lei? Levando em consideração que aqui, professor, a maioria do público é empresa licitante, né? E nós sabemos da importância de saber conduzir, de saber acompanhar, participar de todas as etapas, de todas as fases do procedimento. O Carmen, é imprescindível que a gente reduza o mais rápido possível essa assimetria de informações entre o setor público e o setor privado. Não é possível que a gente ainda tenha esse pensamento, né? Essa percepção, essa visão de que a empresa ela precisa se virar ali, né? De alguma forma se interar sobre o que está acontecendo do outro lado da licitação, né? Por parte da administração. Eu acho que a partir do momento que você esclarece, e aí sempre quando eu faço uma capacitação, Carmen, eu procuro mostrar para os meus alunos a visão do governo, ainda que a turma seja majoritariamente formada por servidores públicos, mas também a visão das empresas, mostrando, por exemplo, para eles, para todos eles,
que há situações em que o impacto, a consequência de uma decisão tomada ali na fase de planejamento da licitação pode ser desastrosa para a empresa, para o mercado privado. E aí eu queria citar um ponto, e aí eu não vou fugir da pergunta não, mas só citar um exemplo para vocês entenderem. Às vezes a empresa que não tem conhecimento do sistema, da operacionalização de um pregão eletrônico, ela muitas vezes vai participar de uma licitação, considerando-se o formato utilizado lá no sistema compras do governo federal, sem conhecer a dinâmica da fase competitiva. Em algumas situações, vamos imaginar uma hipótese em que o objeto esteja dividido em itens dentro de um único grupo. Quando a empresa for participar da fase competitiva, ela vai ter que mandar lances individualmente para cada um desses itens. Caso a empresa não esteja preparada antecipadamente para se deparar com isso, certamente ela vai ficar perdida na etapa de lance, porque ela vai saber qual o item que ela coloca lances primeiro. Isso acaba trazendo um prejuízo para a fase competitiva. Então, quando a administração ela sabe dessa dificuldade que a empresa pode ter durante a etapa competitiva, eventualmente ela até busca não dividir o objeto em tantos itens, ou formar um item e dentro desse item colocar subitens. Ou seja, eu acho que essa aproximação, né, essa troca de informações, essa transparência entre as dificuldades. Tem um caso, e aproveitando que o público, os seguidores da Effect, o público, a maior parte é formada por empresas, por representantes de fornecedores, eu queria dizer para vocês o seguinte: um dos maiores gargalos hoje, na minha opinião, e que certamente ainda vai permanecer durante, eu espero, um período breve de tempo no âmbito do pregão da nova lei, é a questão do cadastramento da licitação. Nós temos do lado da administração um grande empecilho, um grande obstáculo para cadastrar os itens das nossas licitações. Isso porque existem catálogos previamente elaborados pelo governo federal que precisam ser utilizados no momento do cadastramento. E por que o Evaldo está falando sobre esse tal de catálogo de itens e de materiais que precisam ser utilizados no cadastramento do pregão? É porque, em grande parte das vezes, o responsável pela inclusão da licitação no sistema eletrônico, na plataforma, acaba utilizando a descrição ou o código de um determinado item, cuja descrição não está exatamente igual àquela constante do edital. E aí existe sempre aquela alegação: poxa, a administração foi covarde, agiu de forma injusta com nós, fornecedores, porque ela colocou uma descrição lá na licitação, na plataforma, enquanto que no edital tem uma descrição totalmente diferente, ou pouco diferente, e isso me fez acreditar na descrição do sistema. Mas essa é uma barreira, é um obstáculo enfrentado por quem cadastra licitações dentro da plataforma do Compras, porque ele obrigatoriamente tem que escolher um código. E só para você ter uma ideia, quando você coloca lá microcomputador, aparece mais de uma centena de códigos. Então é praticamente impossível que uma pessoa que não detenha conhecimento técnico sobre aquele objeto especificamente consiga localizar exatamente o objeto que se enquadre 100% totalmente naquilo que está descrito lá no edital. E aí, passando para a questão do avanço do pregão, do procedimento, da operacionalização, como deverá ser no âmbito da nova lei, Carmen, eu imagino, pelo que eu tenho acompanhado, né, a lei está fazendo aniversário de 1 ano, daqui a pouquíssimos dias, eu tenho percebido que a tendência é de se manter boa parte do procedimento que já vem sendo experimentado no âmbito do pregão da 10.520, com algumas poucas mudanças. Não significa, e eu quero deixar isso muito claro, porque quando a gente fala sobre pregão da Lei 14.133, nós não estamos falando sobre pregão da 10.520. Muita gente me pede minuta de pregão da nova lei, pergunta se a gente já está fazendo pregão na nova lei. Meus amigos, não há possibilidade, por enquanto, de se fazer pregão com base na 14.133, pelo menos de modo geral, no âmbito federal, pelo menos, tá? Eu vou me restringir aqui a falar sobre o âmbito federal, órgãos e entidades federais, por 2 grandes motivos, 2 condições que ainda não foram totalmente implementadas, que viabilizarão a realização de licitações com base na nova lei. A primeira diz respeito à necessidade de regulamentação. Nós não temos regulamentos que são imprescindíveis para a realização de licitações com base na Lei 14.133, tais como o regulamento que definirá as atribuições do agente de contratação e da comissão de contratação. Ou então o regulamento que disciplinará os modos de disputa ou os critérios de julgamento, né? Menor preço, maior desconto, os modos de disputa aberto, fechado e híbrido, né? Combinado. A gente precisa desses regulamentos. Nós não podemos fazer um registro de preços porque a Lei 14.133 exige que os instrumentos ou procedimentos auxiliares sejam regulamentados. A gente ainda tem alguns obstáculos. E aí, para aproveitar o ensejo, as pessoas normalmente me falam: mas, Evaldo, você está dizendo que
a gente ainda não pode utilizar a nova lei de licitações, não é bem assim. Existem limitações em relação à eficácia dessa lei, porque ela, embora esteja vigente, ela ainda não implementou todas as condições. O primeiro grande obstáculo é justamente a ausência de regulamentação. O segundo grande obstáculo é a ausência de customização das plataformas eletrônicas, já que, em regra, as licitações da Lei 14.133 deverão ser processadas eletronicamente. Apenas em situações excepcionalíssimas é que a administração poderá utilizar a forma presencial. Então, na prática, a gente tem uma lei vigente desde o dia 1º de abril de 2021, data de publicação da Lei 14.133, mas essa lei ainda não pode ser integralmente aplicada, utilizada, embora ela já esteja vigente, ela não é totalmente eficaz, justamente por conta desses dois obstáculos, dessas duas condições que eu acabei de citar. Mas aí as pessoas aproveitam e normalmente me dizem assim, Evaldo, você está dizendo que a gente ainda não tem condições de fazer licitação com base na nova lei? E eu já vi, né, e aí depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas, mas eu já vi que o próprio Tribunal de Contas da União, o órgão onde você atua, já publicou dispensa com base na Lei 14.133. Eu explico. No caso das dispensas de licitação com base na lei, artigo 75 da Lei 14.133, nós também tínhamos obstáculos relacionados à ausência de regulamentação e customização de plataforma. Mas a ausência de regulamentação foi preenchida por meio das INs número 65, pesquisa de preço, 67, dispensa eletrônica, 72 e outras, para poder viabilizar, no que se refere à regulamentação, viabilizar a realização de dispensas com base na nova lei. E no que se refere à customização do sistema, o próprio sistema do governo federal, além de vários outros sistemas, plataformas privadas, também passaram a oferecer ferramentas que possibilitaram ou que possibilitam o processamento, a realização das dispensas eletrônicas. Por essa razão, quando a gente fala sempre que a lei está vigente, mas ela não está totalmente eficaz, é porque para alguns procedimentos, como no caso que eu citei agora, a dispensa eletrônica, eu já posso realizar com base na Lei 14.133, enquanto para outros, como por exemplo as licitações, eu ainda tenho essas condições que não foram totalmente implementadas. Mas, a partir da leitura dos regulamentos que já foram editados, dá para perceber claramente, e pela leitura da própria lei, Carmen, dá para perceber claramente que o legislador ele adotou a Lei 14.133, é uma conjugação, é uma consolidação da Lei do Pregão, da Lei do RDC, de jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Então, dá para perceber claramente uma tendência, né, um viés, para que o pregão da Lei 14.133 seja muito próximo, operacionalmente falando, do pregão da 10.520. Isso não significa que seja o mesmo. Inclusive, como eu falei, a gente precisa de um regulamento estabelecendo modos de disputa, critérios de julgamento, para que a gente possa realmente saber como vão ser processados os pregões da nova lei de licitações. Maravilha, professor Evaldo. Você tocou em diversos pontos interessantes e só para não perder o gancho, você trouxe aqui a situação da importância que as empresas têm de acompanhar esse fluxo, né, de inovações, da nova lei de licitação, mas também a administração pública entender o lado do mercado, né? E aí você trouxe a situação de um caso concreto, por exemplo, de uma licitação com vários itens, né? E o licitante precisa ir cadastrando um a um. Isso me lembrou a ferramenta da Effect, né? A Effect possui várias ferramentas de automação que facilitam bastante o dia a dia do licitante. Uma delas é o cadastramento de propostas, né? E o disputar, que é o robô de lances, que auxilia bastante o dia a dia do licitante, na medida em que ele não precisa ficar cadastrando um a um item numa licitação. Então, a gente pode imaginar uma licitação com 200 itens no pregão eletrônico, se torna humanamente impossível que uma empresa possa colocar um a um, né? Da mesma forma como na fase de lances do pregão eletrônico. Mas já falando sobre o procedimento, professor, na nova lei, ele fala da possibilidade de inversão de fases, né? E elenca ali, acho que no artigo 17, se eu não estou enganada, as fases procedimentais que devem obedecer às modalidades de licitação. E aí, para o nosso pessoal que está assistindo aqui, acho que é importante que eles saibam, fase a fase, o que acontece no pregão eletrônico, que é o nosso tema de hoje. Perfeito, minha amiga. Lá no artigo 17, depois, se a gente tiver um tempinho, eu queria comentar um pouco mais sobre a questão do robô, que é um tema muito controvertido. As fases do artigo 17, que, frise-se, são aplicáveis tanto ao pregão como à concorrência, são um total de 7. A primeira delas é a preparatória. Toda a etapa de planejamento,
a elaboração do estudo técnico preliminar, se for o caso, mapa de riscos, termo de referência, a submissão de todo o processo, análise prévia de legalidade por parte da unidade de assessoramento jurídico, a adequação orçamentária, enfim, a especificação do objeto, pesquisa de preços, tudo isso compõe essa primeira grande etapa, grande fase do artigo 17, que é a etapa preparatória. Na sequência, nós temos a divulgação. E aí eu chamo a atenção para os 3 instrumentos de publicidade que são definidos lá no artigo 54 da nova lei, que são o Diário Oficial, extrato, né, de abertura da licitação publicado no Diário Oficial, no Jornal Diário de Grande Circulação e a disponibilização da íntegra, e aí é o ponto principal, da íntegra do edital e seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, representando aí um avanço gigantesco em termos de transparência. A terceira etapa, Carmen, diz respeito ao envio de propostas e lances, se for o caso, né? E isso fica a cargo das empresas, dos nossos colegas licitantes. Por que só vai ter lance se for o caso? Porque uma das possibilidades é de que a licitação não tenha fase de lance, é o modo chamado modo fechado, modo de disputa fechado. A quarta etapa é de julgamento. Na verdade, a quarta e quinta etapa são muito parecidas com as outras modalidades de licitação, especialmente o pregão da 10.520, julgamento e habilitação, né? Quarta e quinta fases definidas lá no artigo 17. A sexta é a fase recursal, a etapa recursal unificada, né? E aí ela acabou incorporando essa dinâmica recursal do pregão. Sétima e última etapa, a homologação. Evaldo, você não falou de adjudicação. Na verdade, o artigo 71 da Lei 14.133 estabeleceu que a adjudicação ela será uma espécie de medida ou de ato acessório à homologação. Então, quando a autoridade receber o processo, ela poderá, entre as diversas possibilidades, ela pode devolver o processo para correção de irregularidades, pode revogar a licitação por conveniência ou oportunidade, pode anulá-lo por vício, ou então ela pode adjudicar o objeto à empresa vencedora e homologar o procedimento. Eu espero que essa última seja mais utilizada aí pela autoridade. De modo que nós temos aí uma sequência natural em que o julgamento antecede a habilitação. Você percebeu isso, né? Quarta etapa seria o julgamento, a quinta, a habilitação. Conforme você disse, Carmen, e você foi cirúrgica, de fato, a lei permite a inversão de fases. Quando nós falamos em inversão de fases, com base na nova lei de licitações, nós estamos nos referindo à habilitação antes do julgamento de proposta. Veja que, no âmbito da 8666, quando nós falamos em inversão, quando nós falávamos em inversão de fase, nós queríamos nos referir àquela situação em que o julgamento antecederia a habilitação. Agora, a partir da nova lei, quando nós mencionarmos, olha, eu já estou fazendo uma licitação com base na nova lei de licitações, na 14.133, mas eu vou utilizar a inversão de fase. Isso significa que a minha habilitação vai anteceder ao julgamento de propostas. De modo geral, o experimento que nós tivemos ao utilizar essa fase de julgamento antes da fase de habilitação com o pregão da 10.520 foi um experimento exitoso, foi muito bem sucedido. Isso fez com que essa tendência fosse incorporada, né, esse procedimento fosse adotado pela Lei 14.133, minha amiga. Maravilha, professor. E é de extrema importância que as empresas fiquem atentas para essas etapas, para não se perderem no meio do caminho, né? Mas já puxando a pergunta da Renata, que ela inclusive lhe elogiou, viu, professor Evaldo? Falou, professor Evaldo é 10. A Renata é uma querida, a amizade é tudo, né? Eu agradeço muito a Deus por ter amigos e amigas que são exagerados demais, mas que, graças a Deus, ficam melhorando a minha autoestima a cada dia. Imagina, professor, o nome disso é competência, viu? Não é amizade, não. E aí ela pergunta, professor, explique a diferença dos modos de disputa aberto e fechado. Quem e quando isso é definido? Essa pergunta é interessante, professor Evaldo, porque nós falamos aqui, né, sobre modos de disputa e levando-se em consideração o pregão eletrônico, a nova lei ela traz a possibilidade, diferentemente da Lei 8666, é uma flexibilização, né, uma forma de... Até comentei isso com o professor Vitor Amorim, que o Marcos Nóbrega, ele menciona que a nova lei é como se fosse um Lego, né? Então, nós podemos utilizar as peças de acordo com o que nós temos, né? E os modos de disputa traz esse cenário, né? Essa versatilidade, essa possibilidade de ser aberto, fechado, fechado, aberto, aberto, fechado. Então, explica para nós um pouquinho, professor, sobre esses modos de disputa e como que seria no pregão eletrônico, aproveitando a pergunta da Renata. Perfeito. Por gentileza. Obrigado, viu, Renata, pelo elogio aí.
Não Pessoal, é é o só seguinte. Renato, o Eduardo Tem também, vários. viu, professor? Tem Merecedor vários. de todos os elogios. O professor Evaldo tá demais a nossa audiência Obrigado, aqui. meu amigo Eduardo. Valeu, gente. Obrigado demais. Olha só, quando a gente fala sobre modos de disputa, é como se a gente estivesse comparando-se com o corpo humano, como se a gente estivesse tratando do coração. É de vital importância o modo de disputa no âmbito do pregão eletrônico. E por que, que ele tem essa tamanha importância no âmbito do pregão eletrônico? Porque ele vai definir como será a disputa, ou mesmo se haverá ou não disputa durante a etapa a etapa competitiva, digamos assim, do pregão, a etapa mais dinâmica, né, de possibilidade de se reduzir ou não o preço inicialmente ofertado. Nós tivemos, Carmen, um período em que as empresas apresentavam um envelope contendo a proposta, essa proposta era fixa e inalterável. E isso era ruim para o mercado, para os fornecedores que tinham que apostar naquela. E aí sempre se cogitou, né? A empresa leva 2, 3 envelopes, isso daí no âmbito da 8666, a gente sempre comentou, porque a empresa não sabia quantos concorrentes estariam na sessão, e a administração, ela não pode, de repente, conseguir implementar algum mecanismo para reduzir aquele preço inicialmente apresentado pela empresa. Isso tudo, essas todas eram questões muito presentes no âmbito da Lei 8666. O pregão veio trazendo a possibilidade de alterabilidade, ou seja, de redução do valor inicialmente proposto por meio do oferecimento de lances. E no primeiro momento, a gente só tinha um único modo de disputa, se é que eu posso chamar de modo de disputa. No âmbito do decreto 5.450 de 2005, as empresas participavam da licitação, e isso é importante o mercado, os fornecedores saberem. As empresas participavam da licitação e no momento em que elas estavam participando, a qualquer instante, era como se fosse aquela dança das cadeiras, né? Tem menos cadeiras do que o número de participantes, a qualquer momento acabava-se a disputa e definia-se a ordem classificatória. Com o decreto 10.024 de 2019, que substituiu o 5.450, nós tivemos o oferecimento, a possibilidade, e aumentou essa flexibilidade, minha amiga, para que o gestor público pudesse adotar 2 modos de disputa, o aberto e o aberto fechado. Mas eu ainda não vou comentar exatamente como funciona cada um desses modos de disputa. Respondendo à pergunta da Renata, quem deve definir o modo de disputa? Essa é uma informação que precisa ser fixada no planejamento da licitação. Planejamento da contratação, no planejamento da contratação é que deve ser definido qual o modo de disputa. Inclusive, o edital deverá conter o modo de disputa, obviamente, para que o mercado possa saber como será a disputa, até mesmo se haverá ou não disputa lá durante a licitação. Então, sempre haverá disputa, se haverá ou não lances, né, uma fase de lances lá durante a licitação. Então, a nova lei, Renata, ela prevê 4 modos de disputa, estão lá no artigo 56 da Lei 14.133, o aberto e o fechado. E depois ela diz que esses modos podem ser combinados, ou seja, além do aberto puro, do fechado puro, a gente tem os modos híbridos, que seriam aberto, fechado e aberto. Com relação ao modo aberto puro, ele é um modo que a gente já tem experimentado no âmbito do decreto 10.024, por meio do qual as empresas todas que participarem da licitação vão oferecendo lances até que nenhuma das empresas, nenhuma mesmo, não estou me referindo à primeira ou segunda, nenhuma empresa que esteja participando da etapa de lances mande mais lances. Basicamente isso. É um modo que a gente chama de prorrogação automática. Sempre que houver alguma empresa interessada em encaminhar lances, esse modo de disputa estará aberto, essa fase de disputa de lances estará aberta. O modo fechado, por outro lado, fechado puro, é um modo muito parecido com o da Lei 8666. As empresas apresentam uma proposta e não haverá fase de lances. Essa proposta será o parâmetro para classificação nesse pregão. Os modos híbridos, que talvez serão os mais utilizados no âmbito dos pregões eletrônicos da nova Lei de Licitações, que são o aberto e fechado. Esse a gente já conhece, né? O 10.024 prevê, e a minuta de regulamentação que foi colocada sob consulta pública no ano passado copiava exatamente o mesmo modo aberto-fechado que nós utilizamos do decreto 10.024. Ou seja, a gente teria ali um prazo fixo de 15 minutos, depois um prazo variável, né? Um prazo aleatório de até 10 minutos, sendo que durante esse prazo aleatório, iria ser interrompida a fase competitiva e as empresas qualificadas, ou seja, aquelas que estivessem no intervalo de até 10% do menor lance naquele momento da interrupção, seriam convocadas a oferecerem um último lance final fechado. Esse é o modo aberto e fechado. Por quê? Porque uma fase é aberta, todos vão para a fase de lance, e a segunda etapa é uma etapa fechada, porque apenas algumas daquelas empresas que iniciaram a fase de lance é que terão a oportunidade de enviar o último lance fechado. E o fechado e aberto? Esse, para mim, na minha opinião, será muito parecido com o que a gente aplica hoje no pregão presencial, para aqueles que fazem pregão presencial, né? Como vai funcionar o pregão, o modo fechado e aberto? As empresas oferecerão a proposta inicial
e a partir dos valores contidos nessas propostas iniciais, a administração aplicará muito provavelmente um determinado percentual, provavelmente será de 10%, eu não tenho certeza, mas haverá uma linha de corte, para que algumas daquelas empresas que ofereceram propostas iniciais possam participar da etapa aberta. Começa com a fase fechada e termina com a fase aberta. E aí, na fase aberta, todas aquelas que foram selecionadas, que foram qualificadas, terão a oportunidade de oferecer lance até que nenhuma empresa mande mais lance. Por que eu estou falando isso? Evaldo, você está tirando isso da sua cabeça, você está querendo ser, né, um adivinho, ter uma bola de cristal. Não é isso. Eu estou me baseando, meus amigos, na minuta de regulamentação dos critérios de julgamento do menor preço e do maior desconto que foi disponibilizada para consulta pública. Minuta, eu não estou dizendo que é uma norma já publicada. Uma minuta que foi disponibilizada no ano passado. Isso me leva a acreditar que há uma tendência muito forte de que os termos contidos nessa minuta que foi disponibilizada no ano passado sejam incorporados no documento, na norma que venha a ser oficializada, que venha a ser publicada, minha amiga. Maravilha, professor. É muito bom e muito importante esclarecer essas questões dos modos de disputa, porque, em verdade, a lei traz uma novidade, né? Na década de 2024, a gente tinha a possibilidade do aberto e fechado, mas não tínhamos o fechado aberto, por exemplo, né? Então, sem sombra de dúvidas, é importante esclarecer essas questões relacionadas à disputa. Teve uma pergunta aqui muito interessante, professor Evaldo, que diz respeito a se há a possibilidade de pregão eletrônico sem etapa de lances. E aí eu me lembrei da disposição da nova lei, que traz especificamente sobre o modo fechado. Se o professor puder falar um pouquinho sobre isso, é interessante, né? Porque a gente fala aqui de disputa, mas levando em consideração todas as modalidades, né? Porque, como nós falamos, a nova lei, ela traz a possibilidade de flexibilização e o gestor, o administrador público, ele vai, então, verificar, de acordo com o seu caso concreto, o que é mais viável utilizar, se o modo aberto, se o modo aberto fechado, de acordo com as suas peculiaridades, de acordo com o objeto contratual, né? De acordo com o seu caso concreto, de fato. Então, professor, se puder abordar essa questão da relação estabelecida entre o pregão eletrônico e a questão da disputa, eu acho bem interessante, nesse novo cenário trazido pela nova lei. Perfeito, eu nem vou precisar me esforçar muito, porque a resposta está no próprio artigo 56. É mais ou menos um silogismo aristotélico, né? O que acontece? Vamos lá que você precisa me acompanhar aí, tá? Não me deixe sozinho. O que acontece, meus amigos? A nova lei dispõe que a administração poderá selecionar um desses 4 modos de disputa que eu acabei de descrever. Aberto, fechado, fechado e aberto. No entanto, ela estabeleceu que o modo fechado é incompatível, ou seja, é vedado, é proibida a utilização do modo fechado nas situações em que o critério de julgamento for o menor preço ou o maior desconto. No pregão, me acompanhe, no pregão nós só podemos adotar como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto. Logo, no caso do pregão, eu nunca poderei utilizar o modo fechado. Então, nesse caso, não há a menor possibilidade de você fazer um pregão utilizando-se o modo de disputa fechado. Assim como também não é possível você utilizar o modo aberto numa licitação cujo critério de julgamento seja técnica e preço. A própria lei já fez essa proibição prévia, antecipada, porque a natureza, a dinâmica do critério de julgamento seria incompatível com o modo de disputa. Ou seja, pregão eu não posso cogitar de fazer no modo fechado. Desses 4 modos de disputa, Carmen, eu tenho uma certa preferência, embora ainda não tenha experimentado na prática, pelo que a gente exatamente ainda não teve essa experiência, né? Que é o modo fechado e aberto, esse híbrido, esse combinado fechado e aberto. E por que eu digo que talvez ele seja muito interessante? Gente, eu estou dizendo com base na minha experiência própria. Não significa que para todo e qualquer caso, porque a lei não define nenhum tipo de preferência, nenhum critério de que o aberto deve ser, fora essas vedações que eu acabei de citar, ele não diz que o aberto é melhor do que o aberto fechado, que por sua vez seria melhor do que o fechado e aberto. Não há no decreto de 2024, não há na nova lei. O que acontece é que, projetando isso, levando em consideração a teoria econômica, enfim, teoria dos leilões, dá para imaginar que esse modo fechado e aberto ele vai estimular que as empresas apresentem seus preços iniciais já em valores mais condizentes com os preços realistas, com os menores preços que elas podem praticar. E por que elas fariam isso, Evaldo? Porque elas querem garantir, elas querem assegurar a passagem delas, a qualificação delas para a etapa aberta, né? Ou seja, a etapa fechada seria uma etapa em que, se a empresa não se qualificar, ela sequer teria a oportunidade de participar da etapa de lance. Então, há 2 estímulos.
um estímulo inicial para que ela ofereça seu preço, seu menor preço, garantindo-se assim a passagem para a etapa aberta, e outro estímulo durante a etapa aberta, claro, se ela, dependendo da margem que ela tiver, ela vai conseguir competir com algumas empresas que foram selecionadas. Eu, assim, embora não tenha realmente tido experiência prática, mas eu vejo esse modo de disputa com bons olhos. Maravilha, professor Evaldo. E olha, essa live está sendo incrível, viu? Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Nós da Effect estamos, assim, amando. Eu estou vendo aqui no chat, o pessoal está adorando. E, de fato, é necessário esse movimento, né, professor Evaldo? Uma coisa importante que você comentou no início da live, é importante reiterar aqui, que as redes sociais, de fato, elas são instrumento de disseminação desse conhecimento, assim como o professor Evaldo está aqui, né? Na pandemia, inclusive, foi a nossa saída fazer os eventos de forma online, né? Mas eu queria aproveitar o ensejo, professor Evaldo, pedir a sua permissão só para divulgar um evento que aqui da Effect nós vamos realizar, que é um projeto novo, eu estou super empolgada com esse projeto, que é o Rota Effect. É um projeto que tem o objetivo de levar conhecimento de licitações e contratos em todas as regiões do país. E a primeira edição vai ser aqui na minha cidade, aqui em Salvador, no dia 13 de abril. Nós vamos falar sobre a nova lei de licitações, inclusive sobre o pregão eletrônico. Então vai ser um evento presencial. Quem tiver interesse, aproveite que nós acabamos agora de abrir as inscrições para o evento. Garanta sua vaga, acesse o link na bio aqui no Instagram da Effect, veja o conteúdo programático. Vai ser um dia inteiro só falando sobre a nova lei de licitações aqui em Salvador. Então, vocês que estão assistindo essa live, aproveitem e acessem o link da bio. Mas continuando o nosso conteúdo, professor, porque pregão eletrônico é muito conteúdo, é muita questão. E a nossa live está quase na metade, está mais da metade já. Olha, agrônoma de casas, quando vocês vêm para Londrina, estamos na rota, viu, querida? Não sei seu nome, mas estamos na rota. Acompanhe aqui pelo Instagram da Effect. Em cada região nós vamos em uma cidade. Se você quer que a gente vá para Londrina, manda essa sugestão. A Londrina é a cidade que eu amo, já morei aí em Londrina, é linda. Um beijo para todo mundo de Londrina. Professor Evaldo, vamos voltar para o nosso conteúdo, né? Vamos lá, vamos lá. Em relação, professor Evaldo, você mencionou uma coisa interessante, que é a questão da transparência dos atos praticados no âmbito das licitações, né? E nós temos o movimento da nova lei de licitações de criação do Portal Nacional de Contratações Públicas e a possibilidade, então, inclusive de realização de licitações dentro do PNCP. Como que você vê isso, professor Evaldo? As cenas dos próximos capítulos, né? Fala um pouquinho do PNCP, do que isso significa e essa possibilidade de que nós possamos vislumbrar uma transparência muito maior, notadamente nas sessões públicas. Pois é, minha amiga. Muita gente me pergunta, Evaldo, a nova lei revoluciona as licitações no Brasil? Eu não posso mentir para os meus alunos, né? Eu sempre digo que não revoluciona. Na verdade, seguindo a linha do meu querido amigo, professor, um dos mais renomados, maiores professores do Brasil, que é o Rony Charles, ele disse que a nova lei é como se fosse um Fusquinha com motor de Audi, né? Então, não é um Audi completamente, mas é um Fusquinha com motor de Audi. E por que ele fala isso? Porque nós temos algumas novidades, mas ainda mantivemos alguns, digamos, retrocessos, né? Algumas coisas estáticas, alguns modelos que já estão ultrapassados. Quando a gente fala sobre o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, eu digo que, na minha opinião, foi a maior novidade trazida pela Lei 14.133, já que em termos de transparência, e aí eu me dirijo especialmente aos fornecedores para dizer que o PNCP ele vai mudar muita coisa na sua vida, no seu dia a dia, já que será um espaço, está previsto lá no artigo 174 da Lei 14.133, será um portal, um sítio eletrônico na internet, onde você terá acesso a diversas informações sobre as contratações públicas brasileiras, federais, estaduais, distritais e municipais. Quais as informações que estarão disponíveis lá no PNCP? Informações como, por exemplo, as atas de registro de preços, os contratos e respectivos termos aditivos, os editais de licitação e seus anexos, as notas fiscais eletrônicas, os registros de penalidade feitos em nome das empresas, e várias outras informações que estarão disponíveis, o próprio cadastro de fornecedores, o processamento das licitações no âmbito federal poderá ser feito por meio do PNCP, ou seja, será um espaço onde nós teremos a possibilidade de consultar diversas informações que hoje
em muitas situações você tem que se dirigir a um determinado local, você precisa consultar na internet, fica perdido lá com tantas informações. Então, acho que o PNCP ele vai concentrar, vai trazer essa unificação, né, de informações num só local. Isso vai favorecer muito, não só para o mercado, para as empresas, mas também para a administração, para os colegas pegoeiros, que serão agentes de contratação, participarão de comissões de contratação. E aí, meus amigos, o PNCP ele tem um horizonte muito amplo, né? Isso é fato. A gente precisa ser realista nesse momento. É bem provável, e aí se você de repente falar, então esse PNCP nunca vai sair, ele já saiu, ele já existe. Se você colocar em pncp.gov.br, certamente você vai acessar o Portal Nacional de Contratações Públicas e vai encontrar várias dispensas. Lembra no início da nossa live? Se você começou agora da metade para frente, vai lá no início que eu falei sobre a possibilidade de se realizar a dispensa com base na Lei 1433. Tem várias dispensas realizadas lá no portal, estão divulgadas lá no portal, e aí você vai poder saber mais ou menos como é que funciona. Uma coisa que eu achei muito interessante, Carmen, e que eu tinha realmente um certo temor, era sobre o retrabalho, principalmente para os meus colegas do estado de Goiás, do Piauí, do Maranhão, cujos tribunais de contas possuem sistemas próprios em que os jurisdicionados, os agentes públicos, precisam alimentar esses sistemas com diversas informações, com diversos documentos. A partir do momento, eu acredito, do fundo do meu coração, que a partir do momento que essas informações já estiverem no PCP, não precisarão ser novamente colocadas lá nesses sistemas gerenciados pelos tribunais de contas. Na verdade, o PNCP ele tem como principal objetivo conferir transparência tanto para a administração como para as empresas, para os licitantes. E aí nós estamos no processo gradativo de implementação, de crescimento, está numa versão inicial, mas que já nos mostra algumas características bem interessantes. Qual é a característica mais interessante? Por isso que eu falei sobre os sistemas próprios dos tribunais de contas. É que haverá uma espécie de compartilhamento de informações. Então, ou o próprio o sistema do Tribunal de Contas poderá compartilhar informações com o PNCP, ou o PNCP compartilhará as informações com os sistemas dos Tribunais de Contas. De modo que essa integração ela vai facilitar muito o registro, o armazenamento desses dados, dessas informações. No que se refere ao portal, né, ao processamento das licitações, que poderá ser feito no PNCP, eu imagino que a gente, assim como nós já estamos experimentando, nós temos sistemas públicos e sistemas privados, plataformas públicas e plataformas privadas. E existem plataformas privadas muito boas de processamento de licitações eletrônicas, inclusive superando, em muitos casos, alguns pontos, algumas limitações existentes nos sistemas públicos. O fato é que, para que o órgão possa utilizar uma plataforma privada, essa plataforma deverá estar integrada com a plataforma Mais Brasil do governo federal, para fins de controle, de compartilhamento de informações mesmo. A partir do momento que houver essa integração, aí o órgão público, o município, poderá tanto utilizar uma plataforma ou outra. Eu tenho, e aí aproveitando mais uma vez, falando com os fornecedores, eu tenho um receio de que a disseminação, a ampliação na quantidade de portais possa dificultar de certa forma, a participação das empresas, porque elas precisam ter os seus cadastros, os respectivos cadastros, em cada uma dessas plataformas. Como que talvez, essa é só uma ideia, como que talvez pudesse ser resolvido esse problema? Criando-se um formulário único para cadastramento em todas as plataformas. Uma espécie de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, de modo que as informações apresentadas pela empresa para cadastramento em um determinado portal pudessem ser aproveitadas para outras plataformas também. Porque hoje as empresas acabam sofrendo muito, né, com esses diferentes cadastros em cada uma das plataformas. Verdade, professor Evaldo. Maravilha a sua abordagem. Inclusive, falamos um pouquinho sobre o PNCP, né, que é importante, é a realidade. Mas nossa live daqui a pouco está encerrando, professor. E só para não deixar, eu vi que você prometeu que ia falar, então vamos falar. Já passando para as suas considerações finais, mas falar um pouquinho, professor, sobre a sua visão sobre o robô de lances, que foi o que nós tocamos lá no início da live. E aí não vamos deixar o tempo passar, mas gostaríamos de saber sua visão, né, sobre esse tema tão polêmico. E já também pedir para que o professor possa falar algumas dicas para empresas licitantes, né, fornecedoras, que estão atuando agora nos pregões eletrônicos com o advento da nova lei. Então, 2 perguntas em uma para que o professor possa, então, expor aí a sua visão.
Perfeito, minha amiga. Vocês sabem, para quem me conhece, sabe que eu fico ansioso para tentar responder todas as perguntas. Duas pessoas me fizeram perguntas sobre valores estimados muito Sim. baixos nas estações. A única forma de você combater isso, você como empresário combater isso, meus amigos, é apresentar impugnação. Porque você pode apresentar impugnação caso o valor esteja fora da realidade de mercado e você tem todo o direito, inclusive. Eu acho isso muito interessante para a administração, para que ela saiba antecipadamente que as empresas estão questionando. É importante essa participação, tá? É o único mecanismo que eu vejo à disposição de vocês, meus amigos visitantes, é a ferramenta da impugnação. Impugna o edital apresentando, né, essa situação. Com relação às... porque esse procedimento de pesquisa de preço é bastante complexo e a única forma de você chamar a atenção para isso é apresentando as impugnações. Com E aí relação teria, a... desculpa, professor, e aí teria que ser uma outra live para a gente falar só de pesquisa de preço. Exatamente, exatamente. Aí eu deixo com o meu amigo Márcio Mota, que é o especialista nisso, o João, todo mundo, É, ele essa estava galera aqui que é, esse esse pessoal que é especialista na pesquisa de preços, né? Eu já tentei estudar isso, gente, mas eu já teve no ano de 2020 eu fiz 5 cursos sobre planilha de preço e eu continuo sabendo muito pouco, né? Então, assim, eu tenho minhas limitações. Vamos falar sobre o robô, que é chamado de robô, mas na verdade é um dispositivo eletrônico de envio automático de lances. Aconteceu algumas vezes, chegou até o Tribunal de Contas da União, situações em que empresas estavam utilizando esses dispositivos, são verdadeiros softwares instalados nos computadores para que a empresa não precisasse ficar digitando manualmente. O tribunal entendeu, em alguns casos, inicialmente, que esse tipo de dispositivo violava o princípio da isonomia, que reduzia a competitividade, enfim, algumas decisões do TCU são nesse sentido. Mas eu gostaria de abordar, Carmen, esse tema da utilização do robô, porque recentemente, inclusive houve uma licitação muito recente, em 2020, feita pela Petrobras, num sistema próprio da Petrobras, chamado Petronect, em que duas gigantes do mercado de informática, a Positivo e a Lenovo, participaram, e a Positivo foi a empresa vencedora, a Lenovo acusou a Positivo de ter utilizado um dispositivo de envio automático, ou seja, um robô. Bom, na instrução desse acórdão, na instrução que deu origem a esse acórdão, que eu realmente não me recordo aqui o número do acórdão, mas a gente pode pesquisar e certamente pode colocar aí para os Sim. seguidores, né, cara? A gente depois passa isso para vocês. De qualquer forma, o importante é vocês entenderem a mensagem que o tribunal passou. O tribunal, ao analisar essa situação provocada pela Lenovo, né, uma representação feita pela Lenovo, o tribunal entendeu que os modos de disputa, que não eram os adotados lá na Petronet, porque tem uma legislação, regulamento interno de licitações lá da Petrobras, mas os modos de disputa do decreto 2024 já reduziam drasticamente os efeitos, eventuais efeitos nocivos que a ferramenta eletrônica poderia causar no ambiente competitivo. Eu, por outro lado, e agora estou dando a minha opinião, acho que o robô ele é muito necessário. Eu acho que o dispositivo eletrônico de lances ele é fundamental. E vou dizer por quê. Porque a opinião a gente precisa motivar, a gente precisa fundamentar. Pode ser uma opinião aberta, generalizada. Né? Por que eu acho que o robô é muito importante? Porque ele traz racionalidade, especialmente quando você tem uma quantidade de itens muito grande. Eu, como administração pública, não quero que uma empresa aventureira, perdida, completamente desorientada, acabe mandando lances ali que depois vai prejudicar minha licitação, que eventualmente vai tornar desastrosa, trágica a minha contratação. Então é importante que, nesse caso, a empresa possa contar com a ferramenta automatizada para que ela tenha racionalidade. Afinal de contas, meus amigos, se eu fosse questionar a isonomia, e aí eu estou sendo sincero, não é porque a live está sendo com effect, porque eu já tenho me manifestado dessa forma em outros momentos. A racionalidade, esse discurso da isonomia, eu poderia, por exemplo, dizer, olha, uma empresa que tem uma internet com uma banda larga inferior à de outra também estará em condições anti-isonômicas. Então vejam que o pregão eletrônico ele precisa ser, antes de tudo, racional. As empresas não podem se aventurar. E a ferramenta, esse dispositivo de envio automático de lance, ele traz essa racionalidade. Numa situação, Carmen, que haja muitos itens e a empresa não conte com uma ferramenta eletrônica, ela só pode tomar duas atitudes. Ou vai se aventurar e sair mandando os lances impensadamente, vai se tornar desastrosa a participação dela, ou ela vai escolher, olha, daqueles 100 itens eu vou mandar só para 10, aqueles 10 itens que têm um valor. E aí é ruim, ambas as situações são ruins. A primeira porque vai ser desastrosa para ela e para a administração. A segunda porque o fato dela só poder mandar lances para itens que ela considera mais relevante vai fazer com que ela não possa reduzir o valor de outros itens. Isso também é ruim. Então, assim, de modo geral,
eu acho que há inclusive uma tendência, alguns tribunais de contas, me parece que o TCMG, o Tribunal de TCE de Minas Gerais, me parece que já tem uma decisão Tem sim. favorável à utilização do robô, e me parece que a tendência, a gente precisa assumir de fato que a tecnologia está aí e que nos favorece, né, que colabora muito com o nosso dia a dia. Eu acredito realmente que há uma tendência de orientação por parte dos órgãos de controle favoráveis. Aliás, e por que eu estou dizendo que há uma tendência? Que a própria dispensa eletrônica, a gente estava comentando sobre dispensa eletrônica, já há uma previsão na IN número 67 de utilização de uma espécie de parametrização eletrônica, ou seja, no frigir dos ovos, não dá para dizer que viola a isonomia, porque senão não estaria lá na própria IN número 67 essa previsão. De modo que eu acho que a tendência é de que ele seja aceito. Com relação às... Não, e aproveitar o ensejo justamente, professor, para falar disso, né? A própria administração utiliza softwares para auxiliar, né? A própria IN 67, que trouxe como se fosse o robô do governo, né? Mas o TCU também utiliza software robô, né? Tem a Alice, tem a Sofia, tem a Adele, uma série de softwares que, na verdade, facilitam e aumentam a eficiência, né? Nos procedimentos licitatórios. Eles combatem irregularidades, né? Acho que a Adele, se eu não me engano, ela combate irregularidades nos editais licitatórios. Então, não há por que restringir uma situação que, na verdade, não há ilegalidade, não existe lei que proíba, né, a utilização de software. Isso é irreversível. Esse avanço tecnológico ele é irreversível, né? Esse robô, que são todas mulheres, né? Não poderia ser diferente, porque são muito mais inteligentes do que nós homens, e isso é discutível. Estamos em março, mês da mulher, né, professor Evaldo? Pois mas elas sempre foram muito mais inteligentes que os homens, né? Muito mais sensatas, inclusive, também do que os homens. E aí dá para perceber que sem esses instrumentos, sem essa tecnologia, Carmen, nós não conseguiríamos fazer lá no TCU essas fiscalizações, a identificação de falhas. Humanamente seria impossível fazer esse controle, esse monitoramento. E como você falou, uma desses robôs que utiliza inteligência artificial, inclusive, ela consegue fazer uma varredura, né, análise de licitações de contratos, uma varredura e identificar lá na plataforma eletrônica eventuais irregularidades, e automaticamente o gestor já é notificado, sem necessidade dele sofrer nenhum tipo de processo, ter que responder. Ele recebe a notificação e, a partir dessa notificação, ele faz uma análise se realmente precisaria ou não fazer aquela mudança, fazer aquele ajuste. Ou seja, é realmente um caminho sem volta, né? E com relação às dicas, minha amiga, para tentar cumprir o meu prazo, com relação às dicas, eu diria o seguinte: a capacitação, e aí aproveitando o evento que você acabou de citar na cidade de Salvador, que é linda, né? O evento da Effect, que vai acontecer aí no mês de abril. A capacitação não é uma despesa, a capacitação é um grande investimento. Alguns alunos, tanto da iniciativa privada como do setor público, depois mandam mensagens para mim, falando sobre a aplicação, né, o sucesso que eles eventualmente alcançaram depois das capacitações. E trabalhar com licitação exige uma capacitação permanente. Você sempre está diante de algo novo e você não pode ser surpreendido com aquilo que está já sendo aplicado, né? Então, por isso que você sempre vai precisar estar acompanhando, né? Enfim, a par aí da legislação, da jurisprudência, doutrina. É importante. E, no mais, dizer para vocês, licitantes, cuidado com os editais. Leiam com calma, com cautela, com cuidado, com atenção os editais. Caso discordem, muitas vezes eu vejo, gente, eu não vou ter tempo aqui para falar, mas tem muitos editais irregulares, infelizmente. Muitos procedimentos adotados pelos representantes da administração são equivocados. E, é claro, dos meus objetivos é tentar minimizar isso, é tentar reduzir. Mas se você estiver diante de um edital e esse edital veicular alguma regra que você considere legal, impugne. E essa é a minha principal dica. Impugne. Sabe por quê? Se você me impugnar, no dia você vai me mandar uma mensagem e falar assim: Evaldo, eu estou aqui na sessão pública e o edital tem uma regra e eu vou ser inabilitado porque eu não cumpri essa regra, mas a regra é legal. E eu vou dizer para você, eu sinto muito, mas a administração não vai poder abrir mão de cumprir essa regra em relação a você. Ou ela cumpre, se vincula ao que está no edital e cumpre em relação a todas as empresas, ou ela anula aquela licitação. Então, não tem como ela abrir mão, não conte com essa possibilidade de se flexibilizar a aplicação dessa regra, especificamente em relação à sua empresa. Cuidado com relação a isso, tá? No mais, eu queria desejar aí boa sorte para todos vocês, agradecer demais a Carmen, a Effect, foi
muito rápido, né? Passou rapidinho. A gente já está finalmente, é isso, né, Carmen? Porque eu estou Pois me adiantando aqui. Pois é, professor Evaldo. Nossa, a live foi incrível. Assim, nós estamos vendo aqui pelo chat de mensagens o quanto foi proveitoso, professor Evaldo. Os admiradores aqui, particulares do professor Evaldo, né? Falando que o professor Evaldo é top, ele é incrível. Ah, isso Teve que eu uma que sou. falou aqui que a live do professor Evaldo teria que durar no mínimo 3 horas. Pô! Se vocês Pois é, soubessem o tanto que verdade. eu falo, gente, eu falo, as pessoas cansam de eu me ouvir, eu falo demais, eu falo rápido, tenho que ficar me policiando, mas é sempre um prazer poder falar sobre um tema que tem feito parte da minha vida ao longo de 16 anos, né? Eu lido com isso e percebo que muita gente enfrenta dificuldades imensas e, enfim, saber que eu posso de alguma forma ajudá-los é prazeroso, é bastante satisfatório. Olha só, professor Evaldo, eu vi alguém perguntando aqui se teria, que era para a Effect sortear ingressos para o Rota Effect, né? O evento que eu comentei. E aí o pessoal aqui da Effect já me passou o aviso de que a Effect vai lançar sim um cupom, Oh. especialmente para as pessoas que estão aqui na live. Então serão 3 cupons liberados durante 30 minutos. O cupom é Live Evaldo. Olha só, professor. E Olha vai que ter honra, hein? 50, olha só, R$ 50 de desconto para os 3 primeiros que comprarem. Então, pessoal, aproveitem, né? Esse Hot Effect realmente é um evento que a gente está bem empolgado aqui na Effect. Eu farei, inclusive, a palestra de abertura falando sobre uma visão geral sobre a nova lei de licitações, trazendo um aspecto mais geral, os principais pontos de inovação. Então, será um evento realmente importante. E pegando o gancho do professor Evaldo, né? Não somente esse da Effect, mas nós, tanto licitantes como administração pública, a capacitação, sem dúvida, é a ferramenta que nós temos para atuar em licitações, né? A cada dia a gente vê um normativo novo, uma instrução normativa, um decreto, lei, e sem sombra de dúvidas, a chave do sucesso nas licitações é a capacitação e a atualização. Eu gostaria de agradecer a todos aqui que estiveram presentes, em especial ao professor Evaldo, que nos brindou com tanto conhecimento relevante nessa live de hoje. Vamos marcar de novo, professor Evaldo. Vai ser o jeito para a gente falar Não, muito vamos mais dar. coisas sobre Vamos fazer a licitação. segunda edição, né, Carmen? Fazer a segunda Vamos edição. fazer. Tem umas pessoas que estavam perguntando, eu quase não acompanho, não consigo acompanhar, gente. Eu tenho dificuldade para acompanhar os comentários aqui na live, mas teve gente que estava me perguntando aí, pedindo e-mail. Me acompanha lá, Evaldo, arroba, né, evaldo.professor, é o Instagram, que eu utilizo para divulgação de conteúdo sobre licitações de contratos. Né? Eu tenho um outro Instagram que é o pessoal, e esse Instagram eu criei para poder divulgar informações. E lá vocês conseguem mandar direct, enfim, conseguem me contactar por lá, tá bom, gente? Obrigado demais, Verdade, o cara. professor Evaldo tem o Instagram e ele sempre divulga vídeos, conteúdos, e assim, são pílulas rápidas, né, professor? Mas que ajudam bastante. Eu mesmo acompanho sempre os seus vídeos, são muito valiosos. Então, quem ainda não acompanha o professor Evaldo, segue lá na rede social, evaldo.professor. Muitíssimo obrigada, viu, professor Evaldo, pela sua presença. Vamos marcar outra, sem sombra de dúvidas. Se você tiver disponibilidade, vamos já agendar para que nós possamos discutir e falar mais sobre esses pontos tão relevantes, tá bom? Obrigado, minha amiga. Eu te agradeço a Effect, a toda a equipe aí. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo a todos os participantes, os elogios que estão sendo apresentados aqui. Valeu, vocês. Eu ganhei o meu dia, né? Quinta-feira vai ser mais alegre, mais feliz. Obrigado Que demais, gente. Fiquem com maravilha, Deus. professor. Tenha um bom dia. Muito obrigada Bom a dia. todos. Até a próxima. Tchau, amiga. Tchau, Tchau, gente. Valeu. Até a tchau. próxima.